noite, né? Dessa forma, primeira vez, né, que faço um vídeo assim, mas é muito bom. Bom, pessoal, hoje nós estamos estudando a Palavra de Deus e hoje o nosso tema, conforme nós não vamos ter o slide, né? Mas depois eu me comprometo a passar para vocês o material que eu preparei para esse estudo, né? Para essa meditação para nós nessa noite. Assim que terminar, hoje ou amanhã, eu quero enviar para a igreja para que todos tenham acesso. Bom, nesses estudos que nós estamos ministrando no domingo à noite, vários irmãos estão ministrando, né? E coube a nós falarmos do céu e do inferno, né? São dois temas bem, dois locais, né, bem diferentes, bem distintos um do outro, e nós queremos meditar um pouquinho sobre isso nessa noite. Primeiramente, pessoal, a base do nosso estudo, né, foi tudo com base na Palavra de Deus e outros livros que também tiveram estudo com base na Palavra de Deus. Então, tudo que eu falar aqui nessa noite está com base na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, né? Então, o que a Palavra de Deus nos fala sobre o céu e sobre o inferno? Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu queria comentar um pouquinho sobre o momento que nós estamos passando, né? Que o mundo está passando há praticamente 4 meses aproximadamente, né? Nós estamos passando um momento de muita reflexão, conforme nosso irmão Lúcio acabou de falar, vidas estão sendo ceifadas em prol de um vírus, né? Um vírus que realmente é muito devastador, o coronavírus. Então é um momento em que muitas pessoas têm medo desse vírus, né? Estão se resguardando, principalmente aqueles que estão naquela faixa de risco, né? Então as pessoas estão se resguardando nesse momento. Então é um momento de muita reflexão. Eu acredito que em tudo a gente tem que tirar algo bom, né? E algo bom desse momento é o momento em que as famílias estão mais juntas. É um momento de quarentena, né? É um momento em que nós, muitas vezes, eu, por exemplo, fui para o Rio de Janeiro, tive que ficar praticamente uma semana sem ter contato com muitas pessoas. Então, ninguém tem que se resguardar. Mas também é um momento em que as famílias estão mais unidas. Os filhos estão dentro de casa, né? Os filhos estão com aula praticamente online, então almoçando dentro de casa. Os filhos estão começando a conhecer os seus pais começando a conhecer melhor os seus filhos, esposas conhecendo mais seus maridos e assim por diante. Então é um momento de reflexão nesse sentido também, né? Bom, e aí eu quero deixar algumas perguntas que espero que sejam respondidas aqui nessa noite. Eu espero que possamos responder essas perguntas aqui nessa noite. Eu coloquei praticamente 4 perguntas aqui para a gente poder responder. Primeira delas, o céu e o inferno existem? Segunda, complementando essa pergunta, a primeira ainda, se sim, onde ficam? Onde fica o céu e onde fica o inferno? Segunda pergunta, o que acontece quando nós morremos? O que acontece com a nossa vida ceifada, quando nós realmente perdemos a vida morrendo? O que acontece com as pessoas que morrem, né? Terceira pergunta, como é o céu e como é o inferno? Quarta pergunta, como faço para ir para o céu ou o inferno? Então, eu espero responder essas 4 perguntas aqui nessa noite, né? Bom, para a gente começar a ver um pouquinho para responder essas perguntas, eu selecionei alguns versículos para que a gente pudesse ler, né, e meditar sobre eles. O primeiro versículo, na verdade, os primeiros versículos se encontram na carta do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Eu vou ler esse versículo para os irmãos, né, que está aqui na minha frente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus amigos e meus irmãos, primeiramente o Evangelho de João é interessante. O Evangelho de João é o 4º livro, né, do Novo Testamento, né? João foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, é um apóstolo amado, né? O Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 13, ele retrata praticamente os 3 anos de vida de ministério do Senhor Jesus. Desde quando ele começa o ministério, quando ele chama André,
lá em João capítulo 1, versículo 33, né? Quando ele acha André e fala, vem, segue-me, e aí ele conhece a Pedro, conhece a João, conhece a Tiago, conhece a Natanael e assim por diante. Até o versículo 13 são os 3 anos de vida do Senhor Jesus. Da metade do capítulo 13 até o capítulo 16, né, é onde o Senhor Jesus está instruindo os seus discípulos. É onde ele faz a última ceia. No capítulo 13, o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos. Acho que todo mundo conhece essa passagem com certeza. Ele lava os pés dos discípulos no capítulo 13, no começo do capítulo 13. E do capítulo 13 então, até o capítulo 16, ele começa a instruir os seus discípulos. Por quê? Porque logo em seguida ele vai ser crucificado. Então são praticamente 3 capítulos de muitos e muitos versículos muito ricos, bem ricos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E nesse momento ele está conversando com os seus discípulos nesse sentido e falando para eles, tentando encorajá-los, né? Porque logo ele vai ser crucificado, ele vai deixar os seus discípulos e eles vão ter que seguir praticamente com a vida própria, né? Cada um levando seus ensinamentos e tudo mais, né? Então esses 3 versículos que eu queria ler com os irmãos. Outro versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, né, que se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 13 e 14. Também para a gente posicionar, né, como diz, né, texto fora do contexto é pretexto. Então vamos nos situar no capítulo 3 de Mateus, capítulo 7. Em Mateus, praticamente quando o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério, lá no capítulo 3, versículo 12, quando ele tem o momento da popularidade, ele começa a pregar, né? Antes desse momento que o Senhor Jesus começa a pregar, um pouquinho antes, lá no capítulo 2, João Batista já estava pregando no deserto. E qual era a pregação de João Batista? Conforme diz lá em capítulo 3, versículo 2. João Batista começa a falar o seguinte: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E logo em seguida, né, o Senhor Jesus também começa a pregar e dizer as mesmas palavras de Mateus 3 e 2. Em Mateus 4, versículo 12, né, versículo 17, o Senhor Jesus começa também a falar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus amigos, para vocês terem uma ideia, reino dos céus é falado 32 vezes no Evangelho de Mateus. 32 vezes. E somente o Evangelho de Mateus fala sobre reino dos céus. Os outros discípulos, os outros apóstolos de Jesus, né? Os outros 3 evangelhos, Marcos, Lucas e João, falam sobre reino de Deus e não reino dos céus. Mas reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Mas para Mateus enfatizar 32 vezes, né, reino dos céus, é algo importante. Bom, então, mais 2 versículos, Mateus 7, 13 e 14 diz o seguinte. Mateus 7, 13. O Senhor Jesus, né, naquele famoso sermão da montanha, né, onde ele começa lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, um pouquinho em Mateus capítulo 8, o grande sermão da montanha, onde ele começa a ficar famoso, né, o seu discurso, e muitas pessoas acompanham o Senhor Jesus. O que ele fala em Mateus 7, 13? Ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em 14, na sequência, ele fala: é porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, eu queria destacar algumas coisas nesses versículos que nós lemos. Primeiramente, lá em João capítulo 14, eu queria destacar 2 coisas lá no anterior, em João capítulo 14. Primeiramente, o Senhor Jesus, falando, né, em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Primeiramente, existem muitas moradas na casa do Pai. Existem muitas moradas. Primeiro aspecto que eu queria destacar. Segundo aspecto que eu gostaria de destacar neste momento, que o Senhor Jesus, conforme diz lá em João 14, 3, né, ele diz: quando eu for,
e vos preparar lugar, virei outra vez. Meus amigos, o Senhor Jesus Cristo vai voltar de novo. Ele vai voltar. Esses dois aspectos eu vou destacar. Bom, agora dando sequência, né? Então, em Mateus capítulo 7, 13 e 14, fala de duas portas. Uma porta é a perdição e a outra porta é a vida. Uma porta é a perdição e a outra porta é a vida. A porta da perdição conduz ao inferno. A porta da vida, conforme lá em Mateus 7, conduz aos céus. Interessante, meus irmãos, se a gente puder destacar aqui também, interessante isso. Quando o Senhor Jesus ora a Deus, ele sempre olha para os céus. Pai, né? Quando o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele olhou para os céus. A oração que o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Então, a porta que leva à vida é a porta que nos conduz aos céus. E são poucos que a encontram, são poucos que a acertam. Então, esses versículos será a base do nosso estudo nessa noite. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O céu e o inferno existem? Se sim, onde ficam? Bom, como eu comentei agora há pouco, assim que o Senhor Jesus começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Em Mateus 6 e 9, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais nos céus. Meus irmãos e meus amigos, o próprio Senhor Jesus, quando ele foi ensinar-nos a orar, ele disse: Pai nosso que estais nos céus. Então a casa do nosso Pai, como diz lá em João, né, capítulo 14, versículo de 1 a 3, a casa do Pai, a casa do nosso Deus está nos céus. E é nessa casa que eu quero morar um dia. É nesse local que eu quero morar. Em João 14, 41, né, e Jesus levantando os olhos, né, disse-lhe: Pai, graças te dou porque me ouviste. Em João capítulo 11, é quando o Senhor Jesus está ressuscitando a Lázaro. E ele olha para os céus, né? Ele olha para os céus para orar ao nosso Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, o céu, ele existe. De acordo com a palavra de Deus, o céu existe. E onde fica? Fica realmente nos céus. É onde está o nosso Deus, né? É onde está o nosso Deus. Bom, vamos seguir então, né? O inferno existe? Eu gostaria de destacar alguns pontos sobre o inferno, né? E a palavra de Deus, ele nos fala sobre o inferno. E aí eu queria comentar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 23. Se você olhar a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus capítulo 23, que é onde o Senhor Jesus, ele vai censurar os escribas e os fariseus. E o famoso: ai de vós, escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. E naquele momento em que o Senhor Jesus está censurando os escribas e fariseus, quem eram os escribas e fariseus? Os escribas e fariseus eram os doutores da lei, eram os que deveriam entender a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e trazer um ensinamento para o povo. Mas os escribas e fariseus fizeram alianças com os romanos, né? Para não perderem o seu poder, né? Eles fizeram alianças com os romanos. E aí ficou um pouco, vamos dizer, politicamente, eles eram mais políticos, realmente, eles eram mais políticos do que realmente colocar em prática a palavra do Senhor. Eu gostaria de destacar lá em Mateus capítulo 23, né? Mateus capítulo 23, você destacar o versículo 33, que diz o seguinte: Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 23, versículo 33. Ele diz: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre o inferno. Serpentes, falando para quem? Para os escribas e fariseus. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Mais um versículo para a gente falar um pouquinho sobre o inferno. Em Lucas capítulo 10, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo fala o seguinte: foi nisto a popularidade dele, né? E tu, Cafarnaum, se te levantaste até o céu, até o inferno serás abatida. Meus amigos e meus irmãos, Cafarnaum foi a cidade do início da popularidade do Senhor Jesus, lá em Mateus 4:12. Então o Senhor Jesus fez vários milagres naquela cidade. Aquela cidade teve o privilégio de conhecer de perto o Filho de Deus, o Messias, né? Aquele que era esperado, o Salvador do mundo. Teve aquele privilégio de conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo, mas não deu valor. E por esse motivo, lá em Lucas capítulo 10, versículo 15, o próprio Senhor Jesus fala: e tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu, até o inferno serás abatido. Aí eu queria perguntar para vocês: será que inferno não existe? Se o próprio Senhor Jesus, conforme diz a Bíblia Sagrada, o livro, né? A Bíblia, o livro, a palavra de Deus, se o próprio Senhor Jesus fala do inferno, é interessante que inferno existem várias vezes. Praticamente no Novo Testamento são citados 20 vezes a palavra inferno. E a palavra céus é citada mais de 140 vezes. Logicamente que o Senhor Jesus enfatizou muito, né, a questão dos céus, da salvação. E é quando você visita uma cidade, é uma cidade bonita, e toda cidade ela tem o lado bom e o lado ruim. A ênfase que o Senhor Jesus está dando ao céu é maior do que o inferno. É maior que o inferno. A pensar a quantidade de vezes que ele fala sobre céu e fala sobre inferno na palavra de Deus. É o que o Senhor está querendo mostrar para nós, que é melhor entrarmos pela porta estreita do que entrarmos pela porta larga que conduz à perdição. Bom, o inferno existe, sim, onde fica? Em 2 Pedro 2:4, a palavra de Deus fala o seguinte: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Em Marcos capítulo 9, versículo 43, a palavra de Deus diz o seguinte: e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha o conselho que o Senhor Jesus nos dá aqui em Marcos 9:43. Então, meus amados, céu e inferno existem. A palavra de Deus nos fala sobre isso em várias passagens. Logicamente que a nossa intenção não é que exaurirmos esse assunto, porque nós temos muitas dúvidas, né? E as perguntas que eu coloquei aqui para vocês, as perguntas que eu fiz quando eu comecei a interagir com a palavra de Deus e a saber o que é céu e o que é o inferno, né? Vamos seguir então com a nossa meditação. Inferno, então, né, é um local reservado para os não salvos, para aqueles que não creram no nome de Cristo. Sabe o que diz para nós em Filipenses 2:10? Você abre sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Esse termo nos infernos eu peguei da Bíblia católica, né? Na Bíblia cristã falam debaixo da terra. Então nos infernos, então onde ficam os infernos? Debaixo da terra. A palavra de Deus nos fala que o inferno então é debaixo da terra. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 24, diz o seguinte, para complementar: para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Vou repetir: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para os céus, para que ele se desvie do inferno que está embaixo, ou seja, na terra.
fundo da terra. Então, o local do céu é no céu e do inferno é embaixo da terra. Isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo. É o que nós cremos, né? Existe um céu e existe um inferno. O interessante é que na palavra de Deus também nos fala sobre Lázaro, rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo e assim que ele morreu, né, ele foi consolado no seio de Abraão, conforme a palavra de Deus nos diz. Já o rico, ele foi para o outro lado do abismo. E o rico viu a Lázaro, e Lázaro sendo confortado por Abraão. E rico perguntou: olha, eu quero passar para aquele lado de lá. Não é permitido. Quem está de lá, fica só lá. Quem está desse lado de cá, fica só aqui, né? Então, e aí vem a consciência, porque o rico conhecia Lázaro e sabia quem era Lázaro. Nós vamos ver daqui a pouquinho que existem o corpo, a alma e o espírito, mais adiante um pouquinho. Vamos seguir então. Segunda pergunta. A primeira pergunta nós respondemos: o céu e o inferno existem? Se sim, onde ficam? Então vimos, conforme a palavra de Deus nos diz, que existem realmente. Existem a porta larga e a porta estreita. A porta larga leva para a perdição eterna e a porta estreita leva para a vida, né? É isso? E vimos onde ficam, que os céus, né, fica no céu e o inferno fica debaixo da terra. Outra pergunta: o que acontece quando morremos? O que acontece quando nós morremos? Bom, quando nós morremos, meus irmãos, é importante ressaltar que o homem foi formado do pó da terra. Você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois, lá em Eclesiastes 3, capítulo 20, Eclesiastes 3 e 20, nos fala o seguinte: que o homem irá retornar ao pó. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Então, meus amados amigos e irmãos, o nosso corpo, ele foi formado do pó da terra. E ao pó da terra, esse corpo vai voltar. Mas nós temos ainda a alma e o espírito. O que vai ser da alma e do espírito? Se nós olharmos lá em 1 Tessalonicenses 5 e 23... você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5 e 23, né? Diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos esses três, nós somos formados por essas três pessoas: corpo, alma e espírito. O corpo nós vimos que vai para o pó, e a alma e o espírito vão retornar a Deus. A alma, meus amados amigos e irmãos, é a nossa consciência. Lembra de Lázaro? Lázaro lembrou, o rico lembrou de Lázaro. Quando o rico foi para o inferno, ele lembrou-se de Lázaro, ele viu a Lázaro lá nos céus. Então, ele fala: olha, mande alguém pregar aos meus irmãos, porque o rico tinha mais irmãos que não conhecia, né? Que ele não sabia, ele não dava valor aos profetas naquela época. E aí, então, o rico falou: olha, mande alguém para falar aos meus irmãos, porque esse lugar que eu estou é muito ruim, né? E nós vamos ver como é que é o inferno. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é o inferno e como é o céu. E aí, olha, não tem como. Os que estão vivos têm os profetas e têm a palavra de Deus. Então, meus amigos e meus irmãos, é muito sério, né? Quero perguntar para você: onde você quer passar a sua eternidade? No céu ou no inferno? Existem as duas portas, a porta larga e a porta estreita. O que acontece quando nós morremos? Como nós falamos, dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Existem apenas dois caminhos. E a palavra de Deus,
traz para nós muitos versículos, muitas histórias contextualizadas para nos mostrar que existe esse céu e esse inferno. Primeiramente, quando o Senhor Jesus Cristo ele estava conversando com o mestre, né, o mestre da lei, com Nicodemos, né, lá em João capítulo 3, né, e aí conversando, é necessário vos nascer de novo, né, falam para Nicodemos, tudo mais. E aí em João 3,16, o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, nesse versículo que todos nós conhecemos, né, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Nicodemos, mas como que é isso, né? E o Senhor Jesus Cristo insistindo com Nicodemos, e aí lá no versículo 18, né, o Senhor Jesus Cristo fala para ele, olha, para aquele que não crê em Cristo, esses estão entrando pela porta larga, que é o inferno. E lá em João capítulo 3, versículo 18, dando sequência, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, meus amigos e meus irmãos, não é o Fábio Gomes que está falando que você vai ser salvo ou que você vai ser condenado. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. É esse livro, né, que é o livro mais vendido no mundo, que é o livro mais lido do mundo. É esse livro que está falando para nós sobre isso. Você olhar nas versões, quer seja católica, quer seja evangélica, as palavras não muda o sentido, é a mesma coisa. Se você não tem um costume de ler a palavra de Deus, leia essa palavra, comece a ler, principalmente o Novo Testamento. Comece pelo livro de João. O livro de João traz muitas coisas interessantes para nós. Você vai começar a entender sobre o céu e sobre o inferno. E ler esses versículos maravilhosos que nós estamos trazendo aqui para vocês nesta noite. O que às vezes eu fico, quando nós estudamos a palavra de Deus, nos traz uma alegria, uma satisfação muito grande, é o que o Senhor Jesus ele conversava com o Pai. Ele olhava para o céu, falava com o Pai. Quando ele foi ressuscitar a Lázaro, seu Pai, eu agradeço porque o Senhor me ouve. Ouve a minha voz. Vários momentos, aquele jovem, o filho pródigo, né? Aquele jovem que pegou a sua herança, né? E foi curtir o mundo, né? Curtir a vida. Quando ele perdeu tudo, ele falou, olha, eu vou voltar porque eu vou dizer para meu pai que eu pequei contra os céus e contra ele. Ele pecou contra Deus, os céus é Deus. Lembra que nós falamos, né, sobre o reino dos céus e nas outros evangelhos traz reino de Deus. Então, meus amados irmãos, meus amados amigos, existe um céu, existe um inferno. Mas vamos seguir, né? A próxima pergunta, como é o céu e como é o inferno? Como é o céu e como é o inferno? A palavra de Deus nos fala lá em 1 Coríntios 2:9. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Meus irmãos, meus amigos, o homem tem uma mente fantástica. O homem já foi à Lua. O homem vai a Marte. Se Deus permitir, ele vai a Marte também. Olha só a tecnologia que nós temos. Olha o que está nascendo no coração do homem. Coisas fantásticas. Muitas coisas, o carro, o avião, muitas invenções nasceram no coração do homem. O coração do homem, ele pensa, ele imagina. É uma imaginação que vai longe. Mas a palavra de Deus nos fala que nenhum coração já tentou prever o que existe no céu. Nenhum coração humano. Eu imagino que o céu deve ser algo maravilhoso. E ainda, né, ele fala que lá no céu não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes, não vai ter tristeza, como nós sentimos aqui neste mundo. Quantas pessoas hoje estão tirando as suas vidas?
suicidando por N motivos, porque perdeu um ente querido, porque perdeu a sua fortuna, perdeu o que ele tinha, ou porque separou do namorado, ou separou do marido, da esposa, ou perdeu um filho. As pessoas estão tirando a sua vida. E a palavra de Deus nos fala que o céu é algo maravilhoso. E o inferno? Como é o inferno? Em Lucas, capítulo 13, versículo 28, nós temos uma menção do que é o inferno. Diz o Evangelho de Lucas, em capítulo 13, versículo 28, ali, e aí o Senhor Jesus Cristo censurando algumas pessoas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Assim vai ser o inferno, algo de tormento. A última pergunta, para nós encerrarmos. Como faço para ir para o céu ou o inferno? O que eu tenho que fazer? O que eu, Fábio Gomes, o que você tem que fazer para ir para o céu ou para o inferno? João capítulo 3, versículo 18. Eu quero encerrar com esse versículo aqui nessa noite. E está muito claro. E eu queria, antes até de nós encerrarmos com esse versículo, quando eu conheci a palavra de Deus, né, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado. Porque ali eu vi que existem dois caminhos. Eu vi que quando eu começava a ler a Bíblia, né, e pedindo orientação de algumas pessoas que conheciam bem mais do que eu verifiquei que eu não podia comprar a minha salvação. A minha salvação não é comprada, eu não tenho recursos para comprar. A palavra de Deus, meus amigos, falam que as nossas obras são trapos de imundície. São trapos para o Senhor. Se as pessoas pudessem comprar a sua salvação, então eu vou ganhar dinheiro para comprar, eu vou fazer o bem para todas as pessoas. Se eu ganho a salvação, e aquela pessoa que não tem nada, como é que ele faz para ganhar a salvação dela? A palavra de Deus nos fala, para eu ir para o céu, eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Crer. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. É muito sério isso, é muito sério. Quem crê, o que diz esse versículo, conforme nós falamos um pouco anteriormente? Quem crer nele não é condenado. Quem crer não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não existe meio do muro, estou em cima do muro. Eu vou crer ou eu não vou crer. Não existe. Ou você está no céu, ou você é salvo, ou você não é salvo. Não existe meio termo. Não tem meio termo. Ou é 8 ou é 80. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Sabe por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vou encerrar com mais um versículo. Lá no Evangelho de João, quando ele estava instruindo os seus discípulos, Tomé pergunta para ele, o Senhor já estava falando que ele ia ser crucificado, né, da maneira dele, e aí Tomé falou assim, Senhor, mas onde o Senhor vai que nós não podemos ir? Aí o Senhor fala para Tomé, lá em João capítulo 14, versículo 6, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. O Senhor falando isso, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro meio de chegarmos a Deus ou aos céus que não seja através de Cristo Jesus. Não existe outra forma. Não existe. O mundo tenta nos trazer outras formas, talvez por obras, um monte de coisas, mas não existe outra forma. A forma é através de Cristo Jesus, somente Ele, somente crendo no seu nome, que Ele deu a sua vida para nos salvar, que Ele levou sobre si os nossos pecados, aí sim eu vou até ter acesso ao céu. Mesmo eu sendo aquela pessoa boa, aquela pessoa maravilhosa, todo mundo gosta de mim,
todo mundo me ama, todo mundo é apaixonado, eu faço caridade, eu faço de tudo nessa vida, mas não adianta. Se você não crer no unigênito Filho de Deus, você não é uma pessoa salva. Isso não sou eu que estou te dizendo, isso é a palavra de Deus. Esse livro que muitos, talvez 90%, talvez 80% da população mundial tem esse livro em sua casa. Mas talvez você está cometendo um erro. Talvez você não está lendo essa palavra. Talvez você não busca o conhecimento. Sabe o que Deus fala? Sabe o que o Senhor Jesus Cristo falou? O Senhor Jesus falou? Sabe por que nós erramos? Porque nós não conhecemos a palavra. O próprio Senhor Jesus falou isso para nós. Eles erram porque eles não conhecem a palavra. Então, meu amigo, meu irmão, mude de atitude a partir de hoje. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque conhecer quem é esse Cristo que deu a sua vida para nos salvar. E creia no seu nome, porque esse nome é poderoso. Esse nome salva. E não existe outro caminho. Palavras do próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa possa realmente penetrar no coração de quem está me ouvindo aqui hoje, você possa ter uma mudança de atitude nessa noite e realmente entregar a sua vida a Cristo Jesus e crer no seu nome. Um abraço a todos, fiquem com Deus e que possamos ter uma boa semana. Amém? Muito bem, nós agradecemos a Deus mais uma vez por essa oportunidade que nós temos de ter ouvido a palavra de Deus. Principalmente ter sido apresentado estes dois locais, céu e inferno. E está nas suas mãos, na sua vontade, seu desejo, o que você quer. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Nós iríamos terminar com uma canção que diz Céu, o título é Céu Lindo Céu. A primeira estrofe e o refrão diz: Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e a esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo e com Ele vou morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Isso é o que nós ouvimos nessa noite. Todo aquele que crê não é condenado e vai morar esse lindo céu. Procure essa canção, esse cântico na internet. Você pode ouvi-lo e meditá-lo nas outras estrofes, nas outras, no refrão novamente. Pense também na palavra de Deus. Principalmente, pense na palavra que nós ouvimos nesta noite. Onde você está, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, que nós vamos encerrar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Senhor, por esta oportunidade que nós estamos tendo de levar a tua palavra a diversos lados. Ó Pai. Nós não sabemos quem está ouvindo, nós não sabemos quem irá ouvir, mas nós sabemos que o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Nada foge do teu controle, ó Pai. Por isso nós oramos para que as pessoas que estão ouvindo, pessoas que irão ouvir, deem crédito à palavra. Deem crédito neste ensinamento que nós ouvimos nessa noite. Que possam aceitar, entender que não há caminho, não há salvação eterna sem o Senhor Jesus. As pessoas possam desejar e morar no lindo céu, naquele lugar que o Senhor tem preparado para cada um daqueles que creem no Senhor Jesus. Pai, trabalhe em cada coração. Pai, nós agradecemos pela vida do irmão Fábio, agradecemos pela oportunidade de anunciar a tua palavra, agradecemos
pelas nossas vidas e oramos, ó Pai, pela semana que nós vamos ter pela frente. Seja nos abençoando, nos direcionando, nos dando sabedoria para tudo quanto nós formos fazer. Façamos para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mais uma vez agradecemos a todos pela presença, desejamos a todos uma boa noite e uma ótima semana. Que o Senhor abençoe a todos.